Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, da segunda semana do tempo comum. Continuamos com as leituras da Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1 a 10. Peçamos ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que Ele nos instrua nessa leitura, que Ele nos mostre o caminho a seguir. Que a palavra de Deus venha construir em nosso coração um desejo muito grande de aprofundar, de conhecer e receber as graças do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. E a leitura diz assim: todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo como pelos seus próprios pecados. Ninguém deve atribuir-se esta honra senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser um sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, o destaque da liturgia de hoje, da primeira leitura da Carta aos Hebreus, vem nos falar do sumo sacerdote. As características do sacerdote e a sua missão. A leitura diz que o sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído a favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Se nós pensarmos nos nossos sacerdotes, os nossos padres, eles foram tirados do meio dos homens, foram escolhidos por Deus para se entregar em sacrifício, não só pelos seus pecados, mas pelos pecados dos homens. Que esse sacerdote, ele deve ter compaixão, Compaixão dos que estão na ignorância, porque ele próprio erra, e o sacerdote é um pecador, como todos nós. Então, ele foi chamado ao sacrifício por todos. Por isso deve oferecer em sacrifício tanto pelos pecados do povo como pelos seus próprios pecados. E ninguém deve atribuir-se ser sacerdote. Serão sacerdotes chamados por Deus, assim como foi Arão. E deste modo também Cristo, ele não se atribuiu a ser o sacerdote. O próprio Deus que colocou o desejo no coração, quando ele disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o sacerdote para sempre, na ordem do rei Melquisedeque. Melquisedeque é descrito na Bíblia como um sumo sacerdote, que era uma figura singular, e ele se apresenta a Abraão. Sua genealogia é desconhecida, não se sabe de onde veio, de onde saiu e nem depois para onde é que foi. Para dizer que
O sacerdote Arão, que veio da lei, esse Melquisedeque, ele aparece como prefiguração já de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus que chama Jesus a ser o sacerdote verdadeiro. Até então, os sacerdotes se entregavam em sacrifício pelo pecado dele próprio e o pecado do mundo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote por excelência. Ele veio na pessoa do Filho de Deus, sem pecado. Ele não se entrega como sumo sacerdote pelos pecados dele, mas pelo pecado de todos nós. Jesus se entrega em sacrifício por cada um de nós. E a palavra de Deus diz que Cristo, nos dias da sua vinda terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus, a sua obediência. Aprendeu o significado da obediência ao Pai, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação da sua vida, na sua morte e ressurreição, tornou-se causa de salvação para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sacerdote na ordem de Melquisedeque. A leitura, ela inicia falando a missão do sacerdote do Antigo Testamento, chegando até o sacerdote eterno, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é capaz de se compadecer diante de Deus por cada um de nós. Jesus Cristo, que é o único mediador, que está à direita de Deus, e ele que conheceu as nossas necessidades, sentiu na pele as nossas dores. Nós cristãos devemos manter-nos firmes nas provações, porque nós temos um sumo sacerdote, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está sentado à direita de Deus e intercede por cada um de nós. Ele é o único mediador diante do Deus Pai e ele intercede por cada um de nós. Que nós, na nossa vida, na nossa caminhada, nunca nos desesperemos. Continuamos na certeza que Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele que sentiu na pele todas as nossas dores, as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas angústias. Ele intercede por cada um de nós. Porque ele é o Deus Filho. Ele é o Deus que está sentado à direita do Pai e é o único mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. Peçamos ao nosso Deus, Senhor e Salvador, nesse dia, que Ele nos dê essa graça de ter fé, de acreditar na certeza que Jesus Cristo, que levou as nossas dores, que levou os nossos pecados, Ele está intercedendo por cada um de nós. Ele não para, Ele não se cansa de interceder. Ele, que é o mediador, é o sumo sacerdote por excelência, está sentado à direita do Pai e a cada um de nós Ele dá conforme a nossa fé, conforme a nossa crença. Se nós acreditarmos que Jesus Cristo realmente veio aqui, morreu por nós, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai e é o único mediador por cada um de nós, nós recebemos de Deus a graça que necessitamos. Não tenhamos medo, meu irmão. Continuemos firmes na fé, acreditando que Deus, Ele não muda. Deus não muda. Será sempre e eternamente o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. E Jesus Cristo, o nosso mediador. Que tenhamos a certeza dessa verdade. Se nós cremos,
Se nós acreditamos nessa verdade, Deus, Ele não abandona os seus filhos. Peçamos ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, neste dia, que a palavra de Deus venha encher de verdade o nosso coração, de certeza, que Deus trouxe para nós o sumo sacerdote verdadeiro, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que saiu no meio dos homens, mas que verdadeiramente é Deus, que Ele se interceda por cada um de nós nas nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.